Bom dia, gente! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, né? Se cuidando aí. E vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Nossos conteúdos de geografia, tá? Para o sexto ano. Bom, a gente continua ainda naquele assunto, né? Naquele capítulo falando sobre o conteúdo principal, que é mapeando a Terra, né? E eu trouxe hoje essa imagem do planeta Terra para vocês terem noção do quanto é importante a gente mapear a Terra, né, para conhecer cada cantinho dele, cada pedacinho dele, né, ter uma noção exata do nosso planeta. Bom, os mapas, né, eles são úteis, mas não podem reunir todas as informações de um determinado fenômeno, por exemplo, né? Então, como fazer para representar, por exemplo, né, comparações entre as informações? É um questionamento que a geografia faz, né? E os dados e os fenômenos observados, por exemplo, né? O resultado da contagem da população brasileira, como ela é feita, né? Então, tudo isso aqui é material que a geografia questiona, que a geografia pensa, que a geografia discute em si sobre isso, tá? Então, visando isso, né? Esses pontos, uma maneira para resolver isso, né? É selecionar as informações numéricas relativas a um fenômeno e organizá-las de forma, né, entre tabelas e gráficos. E esse é o nosso tema de hoje, vamos assim dizer, tabelas e gráficos, né? O que é exatamente, né, isso? Aqui a gente tem um exemplo de tabela, aqui a gente tem um exemplo de como são os gráficos, tá? E aqui, o que são as tabelas, né? Definição exata disso. Bom, as tabelas representam os dados e os dados organizados, né, em um determinado quadro, como vocês podem observar aqui do lado, demonstrativo de informações, e são utilizados para elaborar mapas temáticos. Que tipos de mapas temáticos? Como aquela imagem primeira que a gente viu, né, aquela representação do globo, que ali é bem temático, tá? Então ele serve para isso. Já os gráficos, né, são representações organizadas de informações que auxiliam na análise, né, de um dado, tá? Em uma relação a outro. Os gráficos registram, né, as informações estatísticas por meio de símbolos, cores e imagens, ideogramas, né, ou que são mais comuns, tá? E vamos ver agora os tipos de gráficos que nós temos. Primeiro, nós vamos ver que existem os gráficos de linhas. Parece complicado olhar assim, mas não é. E ele é bem interessante, tá? Os gráficos de linha permitem a análise da evolução, né, de um fenômeno em um determinado período. Ou seja, como ele vai aqui evoluindo. Esse aqui, curiosamente, né, de comida, né, doce, salgado, espaguete, lasanha, são dizendo aqui a quantidade de consumo durante os meses do ano aqui desses alimentos. O próximo é o gráfico de setores. O gráfico de setores, né, detalha uma informação e mostra a sua distribuição em porcentagem, né? Ele sempre vai estar dando aqui, ó, nas porcentagens. Como tem esse exemplo aqui, né? Que é a preferência da modalidade esportiva. 40% de uma população prefere futebol, tá? 30% escolhe vôlei, 15% basquete, 10% escolhe natação e 5% ficou para outras modalidades, qualquer uma outra modalidade. Então, esses gráficos de setores, eles sempre são dados em porcentagem, tá ok, turminha? Espero que vocês estejam compreendendo, tá? Os gráficos de barra, né? Cada retângulo agrupado dos dados de acordo com os critérios estabelecidos. Ou seja, vocês estão vendo que eles botam aqui umas barrinhas. Ele é bem bonitinho, bem legalzinho, né? E ele fala aqui a quantidade de pontos obtidos por determinados times, né? Então, o time A fez 30 pontos, o time B fez 35, o time C já fez 40, já o time D fez 50 pontos. Então, é um gráfico de barras, tá? Ele serve para isso.
Em relação à geografia, esses gráficos, tabelas, eles são muito utilizados no recenseamento do Brasil, ou seja, no censo demográfico, né? E o censo demográfico, o recenseamento da população, é uma pesquisa realizada, né, por todos os habitantes de um determinado território, em fim de obter aí cerca de condições, acerca das informações sobre as condições de vida de uma parte da população, ou de toda a população. A pesquisa, além da contagem da população, busca conhecer as principais características de seus habitantes em domicílios que nela reside. Esse censo demográfico aqui, ele é realizado no Brasil há muitos anos. Já faz há mais de 150 anos que esse censo é realizado. Professora, para que esse censo serve? Bom, é meio evasivo, né? Dizer que uma pessoa vai entrar na sua casa e perguntar quantos cômodos tem, se tem banheiro, se tem geladeira, se tem fogão, se tem micro-ondas, se tem computador. Parece até que a pessoa está querendo saber o que a pessoa tem ali, né? Meio suspeito. Mas não é, tá? Essas informações, elas obtidas, são transformadas em tabelas e gráficos e ajuda ao governo federal a atender as necessidades básicas da população, certo? Se há, vamos dizer assim, num determinado bairro, né, no bairro das Malvinas, por exemplo, 70% da população diz que não tem a rede de esgoto, então o governo federal pode providenciar a rede de esgoto para esse bairro que 70% não tem. Então há uma necessidade. E como eles saberiam disso se não fosse realizado o censo? Só se ele saísse de porta em porta perguntando aqui tem saneamento básico, e o político não vai fazer isso, vocês sabem muito bem. Então, para evitar isso, existe o censo demográfico, tá? Esses censos, eles são realizados a cada 10 anos, tá? No Brasil, né, o censo é realizado pelo menos há 150 anos, já faz, né? É realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado IBGE, que é o órgão governamental responsável pela pesquisa, que é realizado de 10 em 10 anos, tá? Tivemos o censo em 2010 e deveríamos ter tido agora em 2020. Porém, a pandemia impediu que nós tivéssemos o censo demográfico em 2020. E estamos esperando um momento para que se faça isso, né? Porque ninguém pode estar visitando a casa de ninguém. Imagina aí receber um estranho, né? Então, ele serve para isso. Tem caráter obrigatório e é confidencial. Olha o legal, é confidencial. O rapaz, quando vem na sua casa, ou a moça, quando vem na sua casa responder, ele vem com um aparelhozinho, como se fosse um tabletzinho. Aí vai perguntando e ele vai só marcando, 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 marcando. Lá ele não pega o nome da pessoa que está respondendo. E depois ele envia. Aquela informação vai direto, né, via internet, direto para uma central do IBGE. E pronto, o cara quando chegar em casa, ou a moça quando chegar em casa, ele não vai lá no tablet, eita, olha, isso aqui tinha tudo isso. Ele não vai olhar, porque as informações são enviadas e pronto, tá? Eles não têm acesso a essas informações, elas são confidenciais, ou seja, tem todos que têm que responder as informações individuais e não podem ser divulgadas. Elas não são divulgadas. Depois é colocado em gráfico ou em tabela, então eles botam isso, pronto. A determinada população das Malvinas precisa de saneamento básico. 70% ou 40% não tem saneamento básico. 50% da população das Malvinas não tem água encanada. Então, são esses problemas. Eles não dizem quem são as pessoas. Eles dizem uma porcentagem e o problema está lá naquele bairro que vai ser resolvido. Isso é um exemplo, tá, gente? Bom, a partir daí, né, todos os dados são quantificados, isto é, transformados em tabelas e gráficos. No período em que não há recenseamento, né, o IBGE avalia os indicadores sociais por amostragem, ou seja, um aqui, outro acolá, um aqui, outro acolá, tá? Eles vão tirando amostragens disso aí. Elaboram um texto, síntese e revelam uma tendência, né, do fenômeno social que está sendo analisado. Então, é algo que o IBGE faz, né, esporadicamente para ter uma noção da necessidade da população. Bom, gente, nosso conteúdo hoje foi esse, tá? Espero que todos vocês tenham gostado. Foi simples, básicos, né? Mas
estamos nos preparando. Nossa próxima aula, na outra semana, será uma revisão para nossa avaliação, tá? Que será dia 28, anotem aí, tá? 28 de abril, nossa avaliação presencial. Olha que massa, gente. Vamos estar juntos fazendo nossa avaliaçãozinha, tá? Então, dia 8, vocês terão uma aula de revisão com os conteúdos. Eu vou divulgar para vocês o conteúdo da avaliação. Vocês vão ter uma aula de revisão e é em cima dessa revisão que vai ser feita a nossa avaliação. A nossa avaliação será presencial dia 28, tá bom? Com relação a essa aula aqui, sim, terá atividade. Sim, é feita no caderno. Sim, eu vou dar o visto no nosso encontro, tá? É tanto e sim. Mas é isso mesmo, gente. Eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Se cuide. Se precisar tirar qualquer dúvida, podem me procurar. Estou aqui à disposição de vocês. Beleza, turminha? Beijinho. Fiquem com Deus e até a próxima.